E aí galera, tudo bom? Tiaguinho aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a aula de puberdade e baixa estatura. Beleza? Vamos comigo. É um pouquinho complicada, chatinha, mas eu vou deixar fácil para vocês entenderem tudo e fechar na prova, beleza? Então a gente vai começar sobre baixa estatura. Então vamos primeiro definir o que é baixa estatura. Então, primeira definição que vocês não podem esquecer. Baixa estatura é quando eu pego uma criança, ploto ela no gráfico de crescimento e ela vai dar uma estatura abaixo do -2 desvio padrão para a idade e sexo daquela população. Então, se eu coloco uma criança, ela aparece aqui no gráfico abaixo do -2, ela tem baixa estatura. Lembrando que se o gráfico for em percentil, seria abaixo do percentil 3, tá? Outro critério que a gente também pode considerar uma baixa estatura é quando a criança está abaixo de 2 desvios do padrão da família. Como assim? Vamos dizer que eu tenho uma família alta. A altura esperada para aquela criança ali, numa família alta, vamos chutar, era 2,5 acima aqui, ó. Desvio padrão. Então ele deveria ter um padrão alto. E essa criança, por exemplo, está no -1. Veja, pela nossa definição, -1 ela não entraria como baixa estatura. Mas vocês entendem que para essa família ele está muito distante, então mais do que 2,5 abaixo do seu padrão familiar, a gente também fecha critério para baixa estatura. E outro critério também muito usado entre a gente endócrino, mas que nem se usa tanto na pediatria, mas é importante lembrar para vocês, é quando eu tenho uma velocidade de crescimento baixa, abaixo do percentil 3, por mais de 6 meses. A gente vai falar um pouquinho sobre velocidade de crescimento, mas quando aquela criança parou de crescer, a gente fala assim, ele vinha crescendo bem, de repente essa velocidade caiu muito, eu já posso abrir investigação para baixa estatura. Então vamos continuar. Uma vez que eu tenho uma baixa estatura, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pensar se essa baixa estatura é uma coisa normal, é uma variante normal do crescimento, ela está ali baixinha, mas é uma coisa normal, ou se eu estou diante de uma baixa estatura patológica, se eu tenho uma patologia ali naquela baixa estatura. Quem é que vai ajudar a gente a definir isso? É uma coisa chamada velocidade de crescimento, tá? Então, o que é a velocidade de crescimento? É quanto aquela criança cresce por ano. A gente calcula aquela velocidade por ano. Eu preciso de pelo menos uns 6 meses, vou dar um exemplo. Naqueles primeiros 6 meses, um garoto lá cresceu 3 centímetros. Então, a velocidade de crescimento dele é 6 centímetros ano. É só a gente fazer a continha para um ano. Então, quando essa velocidade de crescimento ela é normal, eu estou diante de uma variante normal do crescimento. Quando essa minha velocidade de crescimento ela é baixa, eu estou diante de uma provável patologia. Então, o definidor da minha baixa estatura, olhei, botei no gráfico, está abaixo do -2 desvio padrão. Ok, tem uma baixa estatura. Como é que está a velocidade de crescimento? A velocidade está ok, então eu devo ter uma variante normal. A velocidade está baixa, então provavelmente eu tenho uma patologia. Deu para entender? Beleza. Só tem uma coisa, se liguem aí. O quê? Eu tenho uma criança que ela pode crescer com uma velocidade de crescimento normal e ter uma baixa estatura e ter um problema. Quem é? É a criança que nasceu PIG. O que é PIG? É pequeno para a idade gestacional, lembram disso? Então, uma criança que nasceu muito pequena, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que nasceu, por exemplo, com 40 centímetros. 40 centímetros, lembrem que ele nasce mais ou menos com 50 centímetros em média. Então, se uma criança nasceu PIG, nasceu pequenininha ali, ela precisa crescer mais do que os outros, né? Ela precisa crescer mais do que a maioria da população, porque ela precisa tomar de volta aquela estatura que ela perdeu por ter nascido pequena. Então, se ela tem uma velocidade de crescimento normal, para essa criança PIG é um problema, porque ela tem que crescer ela, o que ela precisa, e mais um pouquinho para tirar aquela diferença. Então, na PIG, eu posso ter uma criança com uma velocidade de crescimento normal e ter uma baixa estatura, e eu preciso tratar ela, inclusive, com hormônio de crescimento. Eu trato ela com GH, beleza? Então, continuando. Beleza, Tiaguinho, entendi que com a velocidade de crescimento normal alterada eu vou definir. Mas o que é uma velocidade de crescimento normal alterada? Então eu vou ter que ensinar vocês quanto é uma velocidade de crescimento normal de acordo com a idade, tá? Lembre que o nosso crescimento ele vai desacelerando com o passar do tempo, tá? Então isso já é um dado para a gente melhorar. Ele só vai subir em um momento lá na frente que a gente vai falar. Então como é que eu vou fazer para decorar? Me ajuda? Ajudo. Então eu brinco que eu criei a regra do meio. O que é a regra do meio? É que eu digo que ao nascer, uma criança tem meio metro. Então a criança nasce em torno de 50 centímetros. No primeiro ano de vida, ela vai ganhar metade disso, meio de 50. Então ele ganha 25 centímetros no primeiro ano de vida. Se eu for dividir em semestres,
Lembre que é desacelerando, então não posso dividir em semestre e dizer que é 12,5 e 12,5. Eu faço um negócio meio desproporcional. Então no primeiro semestre ele cresce 15, no segundo semestre ele cresce em torno de 10 centímetros ali, naqueles 6 meses, o que vai dar os 25. Beleza, e no 1 para 2 anos? Então é meio de novo, é metade de 25. Metade de 25, 12,5, 12 ali para ficar fácil decorar, tá? Então, de novo, ó, 12. E daí por diante, aí a gente vai dividir ele em pré-escolar e em escolar. Quanto é metade de 12? Metade de 12 é 6. Então, meio de novo aí, ó, metade de 12, 6. A diferença que eu vou fazer é, quando ele for pré-escolar, eu boto de 6 a 7, eu boto 6 um pouquinho para cima, e depois disso, quando ele já passa dos 6 anos, eu já boto de 5 para 6, eu já baixo um pouquinho, porque é desacelerando. Beleza até aí? Beleza. Quando é que ele vai voltar a subir? Ele vai voltar a subir quando ele entrar na puberdade. Por isso que eu não estou colocando aqui, ó, idade. É quando começar a puberdade dele, quando ele realmente entrar na adolescência. Que aí eu vou ter subida na velocidade de crescimento, que vai diferenciar se é menina ou menino. Nas meninas, a gente diz que essa velocidade cresce de 8 a 9 centímetros por ano, então ele volta a acelerar. E nos meninos, os homens crescem mais, vai de 9 a 10 centímetros por ano. Como é que eu faço para decorar isso, Tiaguinho? Lá na frente a gente vai falar sobre a idade que os meninos entram na puberdade mínima. E aí eu vou falar que as meninas, a idade mínima é 8 anos, então já vai ficar fácil de decorar. E os meninos é 9 anos. Então, com 9 anos, é a idade mínima dele entrar na puberdade. Então, é igual à velocidade de crescimento. Então, vamos repetir a regra do meio. Nasce com meio metro, no primeiro ano ganha metade disso, no segundo metade de 25, daí por diante metade dos 12, que é 6. No começo 6 a 7, depois 5 a 6. E aí lá na frente, na adolescência, ele vai voltar a acelerar 8 a 9 nas meninas, 9 a 10 nos meninos. Beleza? Agora a gente já sabe quanto é uma velocidade de crescimento normal. Então a gente já vai conseguir definir se aquilo é patológico ou não. Ok. Então peguei uma criança. Vamos lá comigo. É uma baixa estatura. Olhei, tem uma velocidade de crescimento normal. Então ela é uma variante normal do crescimento. Beleza? Beleza. O que é que eu vou pensar para esse menino? Ou ele tem um RCCP, que significa retardo constitucional do crescimento e puberdade, ou eu tenho uma baixa estatura familiar. O que é isso, Tiaguinho? Então, RCCP é aquela criança que vem arrastada, devagar e sempre ali no gráfico e tal, mas no final ele cresce e atinge seu potencial esperado. E a criança que é baixa estatura familiar, o nome já diz, o pai é baixo, a mãe é baixa, aquela criança é esperado que fique baixo. Então, se o pai está menos 2,5, a mãe é menos 2,5, é esperado que essa criança fique com menos 2,5. Vai ficar ali com baixa estatura definido, mas é uma baixa estatura familiar, beleza? Então, em ambas, a altura-alvo é atingida. A diferença é que aqui na RCCP a altura-alvo é uma altura normal e na baixa estatura vai ficar abaixo porque a família é baixa. Mas a altura-alvo é sim atingida. Então uma coisa lá, RCCP. O que é que eu coloquei aqui? O que é IC maior do que IO? Isso é idade cronológica maior do que idade óssea. O que é a idade óssea? É aquele raio-x que a gente faz da mão que vai ver qual é a idade daquele osso. Significa quanto aquele osso tem para desenvolver. Então, no RCCP, no retardo constitucional, eu tenho a idade cronológica do menino maior do que a idade óssea. Aquele menino, sei lá, tem 11 anos, eu vou fazer a idade óssea dele é tipo 9. Tá atrasado. É como se aquela estrutura daquela criança, aquele corpo, aquele osso, aquele corpo inteiro acha que tem 9, não acha que tem 11. Por isso que ele tem uma altura para 9 anos e não para 11. Por isso que ele fica ali baixinho com 11. Mas aquele osso vai desenvolver lá na frente e ele vai conseguir recuperar. Diferente da quando eu tenho a baixa estatura familiar. Normalmente a minha idade cronológica e a idade óssea vem muito parecida, porque ele não tem um retardo importante nesse desenvolvimento. Beleza? E aí, só para a gente terminar, como é que eu calculo essa altura-alvo, né? Para eu dizer que a altura-alvo cheguei ou não, eu preciso saber. Então tem a regra de calcular a altura-alvo. E aí todo mundo se confunde, a história dos 13, vai e vem. Como é que a gente vai fazer? Primeiro entendam, a altura-alvo da gente nada mais é do que uma média da altura dos pais da gente. Então o certo seria fazer a altura do pai mais a mãe dividido por 2. Ponto. Qual é o problema? É que os homens são mais altos do que as mulheres. Então, se eu faço essa conta, é injusto. Porque, por exemplo, eu sou um homem. Se eu pego a altura do meu pai quando a minha mãe divido por 2, é injusto porque minha mãe é mulher. Ela é um pouco menor por ser do sexo feminino. E aí a pergunta é, quantos centímetros em média os homens são maiores que as mulheres? E a resposta é 13.
Não tem nada a ver com partido. É 13 mesmo, tá? Então, 13 é quantos centímetros os homens são maiores do que as mulheres. Então, por exemplo, para fazer a altura alvo de um sexo masculino, eu pego a altura da minha mãe, eu somo 13, que eu transformo ela agora na altura do sexo masculino, somo com a altura do meu pai e divido por 2. Então, a altura da mãe mais 13 com a do pai dividido por 2. Se for do sexo feminino, a gente vai fazer exatamente o contrário. Eu pego a altura do pai e diminuo 13. Eu transformo aquele homem numa pessoa do sexo feminino, mais a altura da mãe dividido por 2. Então, para vocês não ficarem confundindo, eu somo 13 antes ou depois, como é que funciona? Não, façam esse pensamento que eu fiz. Tirem da altura do pai se for uma menina, ou somem a altura da mãe se for um menino. E aí fica fácil de fazer a conta, beleza? Lembrando que o resultado disso aqui, mais ou menos 5 centímetros para cima e para baixo. Então, se deu lá 1,65, a altura-alvo vai ficar entre 1,60 e 1,70, essa margem de erro, tá bom? Então vamos embora. Fiz esse gráfico exatamente para a gente fazer a comparação dessas duas. Então aqui eu tenho a baixa estatura familiar e aqui eu tenho um retardo constitucional do crescimento. Então, na história familiar, então quando eu vou ver história familiar, na familiar todo mundo tem história de baixa estatura. Quando eu vou ver a história do retardo constitucional, todo mundo tem uma história que demorou a crescer. Muitas vezes o pai chega dizendo, doutor, eu vinha crescendo bem, eu sempre fui o mais baixinho da minha turma, só fui crescer lá por 16, 17 anos. Tá? Quando eu vou avaliar o exame físico, na baixa estatura familiar, o exame físico é normal para a idade cronológica. Já no retardo constitucional, ele é normal para a idade óssea. Ele vai condizer mais com a idade óssea do que com a idade que a criança está. A mesma coisa a idade óssea. Aqui vai ser compatível com compatível com a idade cronológica e no atraso constitucional é compatível com a estatura, tá? Exames laboratoriais, aqui vai ser normal para a idade e aqui vai ser normal, mais uma vez, para a idade óssea lá, retardada. Previsão de estatura final, aqui vai ser baixa, a família é baixa, mas vai ser de acordo com aquele alvo genético, como a gente já falou, e aqui vai ser de acordo com o alvo genético e não vai ser baixo, porque ele vai crescer e atingir lá depois. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos para o segundo ponto. Eu agora tenho uma baixa estatura e ele me deu uma velocidade de crescimento baixa. E a gente já falou, se a velocidade de crescimento é baixa, eu estou diante de uma causa patológica. E aí eu vou pensar em quê? Basicamente, para ajudar vocês, eu dividi em 4 subgrupos. Para ficar fácil a gente pensar, aí na prova a gente só precisa disso. Na realidade tem várias outras coisas, mas de um jeito fácil. O que é que eu vou pensar logo de cara? Defeito de GH. É a primeira coisa que tem que vir na cabeça da gente. Será que essa criança não tem defeito do hormônio de crescimento? Então a gente faz teste para estimular aquela criança a liberar hormônio de crescimento e vai dosar. Se a questão disser que já fez o teste e deu alterado, é um defeito de GH, ok? Se ela não fala isso, é uma das primeiras coisas que eu tenho que pensar. Ok. Segunda causa, outras causas. O que é que eu coloquei isso como outras causas? São as diversas causas que uma questão, ela vai ter que lidar para você chegar nela. É diferente, por exemplo, lá no consultório, que eu preciso investigar. Na prova, não. Ele tem que te dar uma questão e te dar pistas. Que outras causas são essas? É tudo, por exemplo, um hipotireoidismo. Para ele fazer que você entenda que aquela baixa estatura é hipotireoidismo, ele tem que lhe dar dicas. Ele vai dizer, aquela criança lá começou a ter dificuldade na escola, começou a ter um trânsito intestinal mais lentificado, a mãe refere que ele está mais sonolento. Ele vai dando sinais que o metabolismo daquela criança, por exemplo, está diminuindo. Ou ele dá um jeito de você pensar que aquela criança é um cardiopata, um nefropata, você diz, tem causa cardíaca, tem causa renal. Então ele tem que lhe dar uma dica para você chegar. Então essa aqui acaba que é um pouco fácil na prova, beleza? Quando você investiga tudo isso e não acha nada, é o que a gente chama de baixa estatura idiopática. Eu investiguei tudo, não achei nada, mas aquela criança está lá com baixa estatura. O que é que eu faço na baixa estatura idiopática? Trata também com hormônio de crescimento. Não é porque eu não descobri a causa que eu vou deixar ele ficar baixinho, tá? E por fim, baixa estatura desproporcional. O que é isso? Tudo que a gente falou até agora, GH, as outras causas e tal, são baixas estaturas proporcionais. O que é proporcional? Quando a gente vai investigar lá uma criança, a gente faz divisão de segmentos. A gente pega a sínfise púbica para baixo e fala que aquele é o segmento inferior e dali para cima o segmento superior. E a gente faz uma relação entre um e outro, para eu ter noção de um sobre o outro como é que fica. Em média, ele é ali 0,95, em torno de 1. Então, da sínfise para cima da púbica e da para baixo, se eu fizer uma relação, dá em torno de 1. É bem parecido.
Quando isso não fica parecido, eu tenho uma baixa estatura desproporcional. Aquela criança ela é baixinha por desproporção dos segmentos. E aí eu tenho que olhar e descobrir qual o segmento que está alterado. Então, se é porque eu tenho encurtamento dos membros, né? Se é porque minhas pernas são curtinhas, os braços ali são curtinhos, eu vou começar a pensar em displasia óssea. Tem algum problema naquele osso. Tem mais de 300 doenças que causam displasia óssea. Uma das que vocês lembram muito, a acondroplasia. Então você vai ver, são desproporcionais. A osteogênese imperfeita, aquela doença do osso de vidro, eles também ficam desproporcionais. Quando a desproporção é por encurtamento do tronco, aí eu vou pensar mais em doenças de depósito, como polipossacaridose, por exemplo. Então é assim que funciona. Ele tem que dizer a vocês uma questão que aquela criança já é desproporcional ou dá uma relação muito diferente disso, dizendo, ele tem encurtamento do membro, ou tem encurtamento do tronco. Beleza? Se ligue numa coisa. Síndrome de Turner. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente sempre pensa síndrome de Turner como aquelas meninas com todas aquelas características clássicas da síndrome de Turner. E na realidade não é assim. Muitas meninas têm síndrome de Turner com apenas um sintoma, que é baixa estatura. Então, em todas as meninas que tenham baixa estatura, que tenham uma velocidade de crescimento baixa, né, patológica, eu sou obrigado a investigar síndrome de Turner, pedir um cariótipo daquela menina, saber se ela é X0, né, ou tá igual às outras. Então, muitas vezes eu tenho uma menina exatamente com o mesmo fenótipo, exceto a baixa estatura. Então, lembre-se disso, nas meninas, síndrome de Turner não precisa. Agora, se ele já diz a vocês, é uma menina lá com 13 anos, que não começou nenhum caráter sexual secundário, mostrando que ela tá ali, que ainda não começou a desenvolver. Se ele diz a vocês que ela tem um pescoço alado, alguma coisa assim, ele vai ajudar mais ainda, beleza?